Existe uma regra muito clara no mundo dos animes. 3 episódios de um anime é o suficiente para saber se a gente vai assistir ou dropar. Eu sou o Gabu e hoje a gente vai fazer um resumo do começo deste anime aqui. A história começa com nossa protagonista Tomo, se declarando para o seu amigo de infância Jun. Ela deixa bem claro na sua declaração que o ama. De início, parece que Jun vai dizer que a ama de volta, mas a cena vai para um amor completamente de amigos, fazendo com que Tomo perceba que ele não a vê como garota. E isso fica cada vez mais claro, a partir do momento que eles voltam juntos para a escola. Jun faz aquela famosa brincadeira de bater na bunda, como se fosse algo natural, mas deixa Tomo completamente sem jeito. Ela então responde com um belo soco na barriga. Já na sala de aula, Tomo ainda está muito irritada pelo que aconteceu. Ela pede até conselhos para sua amiga de infância Misuzu, porém Misuzu, de um jeito bem rancoroso, diz que a culpa é toda dela, por ela estar sempre brincando com Jun e os outros garotos. Também diz que seria até mais simples se Tomo virasse logo um menino, mas muda de ideia rapidamente, lembrando que Tomo é bem desenvolvida. Misuzu então sugere que Tomo mude um pouco o jeito dela falar, tentando ser mais educada e mais sensível. Já na hora do almoço, Tomo acaba encontrando com Jun indo pra cantina, e começa a falar de um jeito muito mais educado. Jun na mesma hora ri da cara dela, dizendo que ela parece até um velho falando. Isso deixa ela muito irritada, e eles começam a brigar ali mesmo. No meio da briga, Jun acaba puxando a blusa dela, mostrando assim seu decote. Tomo desarma completamente. Porém, Jun acaba nem percebendo e continua brigando com ela. Tomo, cada vez mais envergonhada, dá um soco bem forte no rosto dele. Depois da escola, quando Tomo volta para casa, ela encontra com seu pai na entrada. Ele pergunta surpreso o que aconteceu com o rosto dela, e ela diz que brigou com Jun. Porém, como lutador de karatê, o pai dela se preocupa mais se ela perdeu ou ganhou. Começa uma discussão entre eles, com o pai de Tomo dizendo que vai treinar ela ainda mais, enquanto ela o acompanha, dizendo que é exatamente por causa desse jeito dele que tudo aquilo aconteceu. No outro dia, Tomo e Jun se encontram indo para a escola. Ele está pedindo desculpas pelo que aconteceu, e diz que não entende porque recentemente eles têm brigado tanto. No mesmo momento, ele tenta fazer cócegas na barriga dela, e obviamente apanha por causa disso. Mesmo não entendendo por que está apanhando, Jun continua com suas desculpas, e diz que odiaria que eles ficassem brigados, que as coisas não teriam mais graça e não conseguiria ficar sem ela. Tomo fica completamente corada, e aceita as desculpas dele, meio sem jeito. Jun, todo feliz, diz que ela é a melhor parceira de todas. Tomo só aceita com uma cara meio deprê. A cena corta pra Tomo e Misuzu almoçando no terraço da escola. Misuzu questiona que sempre vê Tomo e Jun juntos na escola, mas na hora do almoço não. Tomo, toda envergonhada, diz que se ela e Jun comessem juntos, as pessoas poderiam achar que eles estavam namorando. Misuzu então força Tomo a ir com ela. Tomo, relutante, acaba sendo levada. Elas se encontram com Jun, e logo de cara, Misuzu e Jun já demonstram que ambos não se gostam muito. Mesmo assim, os três sentam para comer. Jun comenta que tem frango no bento de Tomo, mas quando Tomo vai entregar o pedaço para ele, Jun acaba comendo dos hashis dela ali mesmo, deixando Tomo sem saber o que fazer de vergonha. No final da aula, Tanabe, um amigo de Jun, o questiona sobre seu relacionamento com Tomo. Jun não entende a pergunta, então Tanabe cria um mal-entendido, perguntando sobre um esporte intenso que garotos e garotas praticam juntos. Jun logo pensa no karatê, e responde que eles fazem muito desde crianças. Enquanto isso, Misuzu, entendendo tudo o que está acontecendo, apenas escuta a conversa dos dois. Logo depois, no terraço, ela maldosamente diz para Tomo que Jun está espalhando boatos dos dois terem relações. Isso faz com que Tomo entre na sala de aula muito irritada, e novamente Jun acaba apanhando sem entender. Misuzu encontra com Tanabe e explica o mal-entendido, o dizendo que Jun não vê Tomo como garota. Tanabe acha o relacionamento dos dois interessante, e pensa em até ajudar os dois a ficarem juntos. Porém, Misuzu, num tom ameaçador, diz que só ela pode interferir com aqueles dois. Está chovendo muito na saída da escola. Misuzu e Jun se encontram e começam a conversar num tom provocativo, já que ambos estavam contando que iriam dividir o guarda-chuva com a Tomo. Eles conversam um pouco sobre sua infância juntos, até se questionam quando eles começaram a se odiar. Misuzu então pergunta para Jun sobre o que ele sente por Tomo, e logo depois o provoca, dizendo que Tomo pode arrumar um namorado a qualquer momento. Jun, pela primeira vez, mostra se incomodar com isso, e empurra ela na chuva. Tomo chega e logo Jun diz para ela dividir o guarda-chuva com ele. Porém, ela fica tão nervosa com essa possível situação que tenta correr pro lado de Misuzu. Misuzu, com uma cara ameaçadora, diz para Tomo voltar logo com Jun, e eles saem juntos dividindo um guarda-chuva. Porém, Tomo não consegue ficar muito perto de Jun por causa da vergonha, e até dá uma desculpa esfarrapada dizendo que está fedendo depois do treino. Ele se aproxima mais dela, falando que Tomo está cheirando muito bem. Tomo, sem conseguir lidar com a situação, sai correndo na chuva. Voltando para a escola, Tanabe até tenta ajudar Misuzu por causa da chuva, mas Misuzu apenas fica com seu guarda-chuva,
o deixando com cara de paisagem. Enquanto isso, Jun persegue Tomo, mas quando ele chega perto dela, nota que sua blusa está transparente. Isso faz com que Jun corra de vergonha também. No outro dia de aula, Tomo está treinando com seu senpai Misaki. Ele já demonstra gostar de Tomo, tanto que acaba tomando um golpe forte por ficar pensando demais nela. Eles conversam sobre ela ser a única garota do clube. Tomo diz já estar acostumada, que as outras meninas têm medo de entrar, já que ela é muito forte. Tomo então completa, dizendo que ela não leva muito jeito para ser garota. Misaki senpai rapidamente, mostrando novamente que gosta dela, diz que ela é muito charmosa. Tomo então fica muito feliz por ser a primeira vez que alguém a achou feminina. Quando o treino acaba, duas garotas que gostam do Misaki o esperam na saída e acabam se irritando por ver Tomo conversando com Misaki. Na sala de aula, Misuzu provoca Jun mais uma vez, falando que Tomo fez amizade com outro garoto. Jun novamente demonstra ter ficado irritado com isso. Tomo, por esquecer seu livro em casa, junta sua mesa com Jun para dividir o livro dele. Jun questiona Tomo sobre sua nova amizade, e no meio da conversa, fica se justificando sozinho por sentir ciúmes. E Tomo não entende nada. No final da aula, as duas garotas que gostam de Misaki tentam intimidar Tomo, porém Tomo acaba sendo muito mais intimidadora, deixando as duas completamente com medo. Logo depois, elas até conversam com outras garotas na sua sala, e acabam descobrindo que Tomo é muito mais forte que a maioria dos meninos do clube, o que deixa elas ainda com mais medo. Tomo e Misuzu conversam sobre o que aconteceu fora da sala de aula. Tomo diz que ela não precisa se preocupar, e pegaria leve se ela fosse brigar com as duas garotas. Misuzu comenta que no máximo elas iriam ter uma discussão verbal, e não era para Tomo bater nelas. Caso elas passassem da linha, Misuzu mesmo acabaria com a reputação delas. Então Tomo acha Misuzu muito mais assustadora. No fim da aula, Tomo se encontra com as duas garotas num lugar privado. Ela fica constantemente em uma posição de luta, deixando as garotas ainda mais amedrontadas. Mas quando elas explicam que gostam do Misaki, Tomo fica toda feliz, pensando que elas só queriam ajuda para conselhos românticos. As duas apenas aceitam se livrando da situação. No outro dia, Tomo fica se gabando para Misuzu de que vai dar conselhos para as garotas, se achando super feminina por causa disso. Jun chega e puxa Tomo. Tomo vai junto com ele, toda corada. As duas garotas que estavam olhando toda essa situação percebem que Tomo também é só mais uma garota. E aí, gostaram? Pretendem continuar? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua companhia e a gente se vê num próximo vídeo.